Então, hoje nós vamos continuar estudando a temática Depressão e Obsessão, como se libertar. Está no livro do Projeto Espiritizar. Eu quero lembrar que amanhã, aqui no Bezerra de Menezes, nós vamos ter a palestra do lançamento do livro em Caruaru, Sexo e Trama da Obsessão, que é do médico Hugo Martins, que estará fazendo aqui a palestra de lançamento do livro. Um livro muito bom, é um romance, agora com muita base doutrinária. Para vocês terem uma ideia, praticamente cada capítulo tem referências ao livro dos Espíritos. Também tem algumas ligadas ao livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, há sempre um enfoque entre o que está se desenrolando na história e um ponto de vista doutrinário. Então, um livro muito bom. Então, é isso. Vamos dar aqui início e vamos ver a introdução extraída do livro Fonte Viva, capítulo 110. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra, com as forças desequilibradas do nosso pretérito, para as tarefas do reajuste. Vamos fazer aqui alguns comentários que servirão de introdução ao nosso tema do livro Depressão e Obsessão. Então, Emmanuel aqui é bem claro, as mais terríveis tentações. Então, tudo que a gente possa imaginar como possibilidade ou tendência ruim na qual a gente se envolva, a raiz dessa possibilidade está dentro de nós, não está fora de nós. Não será por influência obsessiva, não será por influência do poder do mal, do Satanás, não será por causa de circunstâncias materiais que nos atingem, será devido ao material que se encontra no nosso interior. E aí ele continua explicando. Decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, todos nós temos todo um conteúdo de experiências, de lembranças no campo mental que estão encobertas, estão, como aqui Emmanuel coloca, no fundo sombrio de nossa individualidade. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem aquela tendência ruim até chegar o momento de ela se expressar. É claro que é muito comum nós atribuirmos a responsabilidade disso ao fator externo, como se ele fosse o culpado. No máximo, os fatores externos, eles servem de detonadores do que a gente já traz dentro de si. E que devido às circunstâncias ali, fugiu do nosso controle. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Então aqui Emmanuel faz a comparação mais clara possível. De que quando, por exemplo, num tanque, a pessoa guarda água durante muito tempo e se forma um lodo, a procedência desse lodo em termos principais é a própria água do tanque. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, para as tarefas do reajuste. Então, todos nós que estamos reencarnados na terra, não podemos nos evadir do passado, das forças desequilibradas
das experiências que vivemos antes e que guardam um campo magnético, energético dentro de nós, no que a psicologia chama do inconsciente profundo. Então ali está estruturado, mas com um objetivo. Qual é o objetivo que Emmanuel diz? Tarefas de reajuste. Nós não estamos na Terra para expressar as tendências ruins provenientes do passado. Nós estamos de volta à Terra justamente para resolvê-las de forma equilibrada e positiva, não para repeti-las. Mas vamos adentrar aqui no nosso tema do livro, como se libertar. É claro que todo o caminho real de libertação dos processos depressivos e obsessivos é todo um trabalho de iluminação interior, de autoconhecimento, de reajuste perante as experiências que a reencarnação nos traz e, sobretudo, como nós andamos conversando aqui na semana passada, a grande questão de nos colocarmos como aprendizes da vida, de assumir a postura de humildade perante as ocorrências, as situações que não estavam no nosso poder modificar, para não ir de encontro a essas situações e abrir o campo para a instalação da obsessão ou da depressão ou dos dois. Porque, como nós sabemos, o grande campo dessa maior doença do século é a revolta, a contrariedade íntima forte de não aceitar as circunstâncias que a vida nos trouxe e, ao não aceitar, irmos de encontro a nós mesmos, nos abrindo campos de desequilíbrios hormonais e de processos obsessivos, criando apenas um problema a mais do que a gente já tinha. Vamos entrar hoje no primeiro slide. Quando fugimos da condição de aprendizes, as consequências são a dor e o sofrimento, que geram o cansaço e a aflição. Após nos cansarmos de sofrer, atenderemos finalmente ao convite de Jesus e transformaremos a nossa vida em um aprendizado constante. Vejam só, perceber como já sofri o bastante e me abrir a um processo de renovação, que normalmente se diz não é nada fácil, ele é importante que ocorra durante essa encarnação, porque se não houver aqui, vai ter que haver no plano espiritual. E se não houver no plano espiritual, a pessoa já reencarna com tendências depressivas ou processos obsessivos incrustados a isso. Então, eu quero refletir com vocês o seguinte: ou a gente se dobra interiormente a uma atitude de resignação ativa, de compreensão do funcionamento das leis de Deus e de submissão a esse funcionamento como sendo o mais perfeito e o ideal projetado para a nossa felicidade, ou nós vamos quebrar a cara, ou durante a encarnação, ou no plano espiritual, ou quando reencarnar. Porque nós sabemos que a rebeldia, a contrariedade, o espírito de não sujeição, que faz parte da natureza humana, muitas vezes, mesmo com o sofrimento na desencarnação, a pessoa continua contrariada e contra Deus e a vida, ao ponto de ter que reencarnar já portadora dos desequilíbrios hormonais e dos distúrbios que vão levar
a uma depressão precoce. Então vamos lá. Quando fazemos esforços de mudança para melhor, o resultado é a conquista da paz, da harmonia, do sentimento de alegria, de pertencimento, de realmente estar no caminho traçado por Deus para todos nós. Então, o primeiro ponto aqui que nos é colocado para chamar bem a atenção é fazermos esforços de mudança para melhor. Isso vai ser analisado ainda um pouco mais adiante, porque esses esforços de mudança, normalmente, há uma série de elementos dentro de nós que dificultam o compromisso de mudança. A pessoa muitas vezes faz uma série de problemáticas que está passando na vida dela, entra no centro espírita, vai assistir uma palestra. A palestra parece que foi feita para a pessoa. Ela encontra respostas para problemas que antes não tinha encontrado. Ela sai renovada da reunião e diz para si mesma: minha vida a partir de hoje vai mudar. Mas essa empolgação não dura muito. E muitas vezes não amanhece o dia e aquele estado de ânimo renovado que a pessoa teve durante a palestra foi-se embora. Então, o que aqui se refere é esforços de mudança para melhor. Aí o resultado é a conquista da paz, da harmonia, do sentimento de alegria. Esse esforço de mudança, claro que não vai poder separar-se do esforço para o conhecimento, para o estudo, para o aprofundamento sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, com o consequente compromisso de esforço de prática do que aprendeu. Tudo isso está envolvido nessa conquista da paz, da harmonia, do sentimento de alegria. E o mais interessante de tudo, analisando aqui ainda esse slide, é que quando de fato a pessoa faz um esforço de coração, ela se abre à intervenção dos espíritos do bem. Quando ela faz isso, ela começa a observar as inúmeras situações na vida dela aonde a intervenção divina esteve presente. Os fatos que levaram ela até aquele ponto em que agora, no caso que citamos, pode ser o do conhecimento do Espiritismo, ela vai perceber que a vida dela não esteve no esquecimento das leis divinas, que houve todo um encaminhamento, uma série de circunstâncias que levou ela até aquele ponto. E ali ela começa, de fato, a alinhar-se intimamente com essa convicção. Uma convicção de que ela está sob a proteção, sob o amparo das leis divinas. Por maiores dificuldades que agora a vida possa estar sendo para ela. Não é possível forjar esse estado interior. Se a pessoa mente para si própria, dizendo que está fazendo todos os esforços de mudança, e mesmo assim permanece inquieta, desarmonizada, sem o sentimento de pertencimento, é porque se encontra desconectada do todo. Então, esse estado de mudança interior não pode ser forjado, camuflado. Quando ele é legítimo e sincero, há um processo de mudança que significa reharmonização, sentimento de pertencimento, o que nós podemos entender mais sobre esse
sentimento de pertencimento. É aquele nível de percepção que a pessoa passa a ter, de que ela está sob o amparo e a proteção de Deus, dos bons espíritos, que está havendo um encaminhamento lógico na vida dela para a evolução, para o progresso. E ela passa a sentir nisso como a própria palavra diz, um pertencimento de ela estar cumprindo, a vida dela está cumprindo um projeto que foi estabelecido em termos espirituais antes da sua encarnação. Esse sentimento significa que a pessoa está fazendo os esforços necessários, que facultarão todo esse trabalho de reharmonização interna e que significará proteção, amparo para não cair nos distúrbios e desequilíbrios da depressão e da obsessão. Eu me lembro aquela frase que André Luiz Peixinho disse, já faz algum tempo que eu lembrei aqui, mas tem tudo a ver com essa questão de reharmonização e de pertencimento. Ele disse assim: olha, todos nós só temos um problema na vida. Todos. E se a gente resolver esse problema, está tudo resolvido. E aí a pessoa diz, mas só um problema? Para mim eu tinha vários. E aí vem alguém dizer que só é um problema, e se for resolvido, está tudo resolvido. Que problema será esse? Aí ele disse, esse problema é o relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus, com o ser superior, tiver sido resolvido, você não tem mais problema na vida. Porque todos os problemas decorrem desse, em termos de raiz, de profundidade. A gente se revolta, por exemplo, uma pessoa que se revolta com a perda de um ente querido, já que hoje nós estamos aí no dia de finados, que não aceita isso, que entrou num nível de tristeza que já passou um mês, que já está abrindo campo para um processo depressivo. O que é isso? Não resolveu sua relação com Deus. Porque se a pessoa tivesse resolvido a relação dela com Deus, ela compreenderia que a desencarnação daquele ente querido faz parte dessas leis divinas e que não tem cabimento ela ficar contrariada à lei de Deus. Porque quando ela não aceita aquele fato que aconteceu com ela e aquele fato está dentro das leis divinas, ela não está aceitando as leis divinas. E ela está com um problema de relacionamento com Deus. Então, se a gente for aprofundar mesmo, todo o problema nosso estará resolvido se resolvermos da melhor forma possível o nosso relacionamento com Deus. Essa é a grande questão da nossa vida. Por isso, como diz aqui no final, a pessoa se encontra conectada com o todo quando ela resolve essa questão. Mas quando não resolve, abre campo para desconexões, que significa sofrimentos voluntários, sofrimentos que não servem para o progresso do espírito. Porque vejam bem, concluindo essas observações, se a pessoa passa pela prova da desencarnação de um ente querido, fica triste alguns dias, mas logo vem o sentimento de resignação, de aceitação completa do que aconteceu. Aquela prova da perda do ente querido é um fator de progresso e de evolução para a pessoa. Mas se ela se rebela
abre campo para uma depressão. Essa depressão vai gerar uma série de sofrimentos. Todos esses sofrimentos foram de graça, porque são resultado da rebelião da pessoa. Não serve para o progresso dela, não melhora ela e apenas criou um caso novo, que foi o caso de ela afrontar as leis divinas. Para superar o auto-engano, é necessário mobilização da vontade e do esforço para a realização da mudança, superando as limitações que todos nós trazemos em maior ou menor intensidade. Então, esse auto-engano que aqui fala se refere a isso aqui, ó. A pessoa mente para si própria, dizendo que está fazendo os esforços de mudança, quando na verdade não está. Para superar o auto-engano é necessária a mobilização da vontade e do esforço para a realização da mudança. Quando aqui fala sobre superando as limitações que todos nós trazemos em menor ou maior intensidade, é porque as limitações, os bloqueios, os obstáculos para que a gente faça essa mudança interna de reconexão com o divino, com consciência de integração nos propósitos que nos trouxeram a encarnação. Quando a gente se afasta disso, a causa maior estará nessa maior ou menor intensidade de limitações. Como são essas limitações? São provenientes do nosso passado de desequilíbrio e que estão adormecidos em nossa mente. Aquilo que na introdução do estudo de hoje nós comentamos daquele texto de Emmanuel, das tentações que ele compara com o lodo no fundo da água. E esse lodo é o símbolo do nosso inconsciente, que por guardar material pútrido pode, face à invigilância e o descuido, estourar na nossa vida atual, perturbando e criando problemas novos. Mas voltando aqui para o texto, é necessária a mobilização da vontade e do esforço. Veja, a vontade, inclusive tem um capítulo que eu sempre me lembro de sugerir a leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem um capítulo lá que tem o título A Vontade. E Leon Denis vai colocar de forma ímpar, muito clara, os conceitos espirituais sobre o uso da vontade e da responsabilidade pessoal que cada um de nós tem em relação a ela. Porque é uma energia que vem do fundo do nosso espírito, que se não é cuidada, conduzida por nós mesmos, os outros vêm e tomam conta, inclusive estabelecendo os processos obsessivos. Então eu deixo aí essa reflexão para o livro do Leon Denis. Jesus nos ensina que são necessárias a vigilância e a oração para não entrarmos em tentação. Qual a nossa maior doença? Qual a nossa maior tentação? É a da acomodação nas doenças, não realizando ações para mudar a nossa vida, para melhor, superando nossas limitações. Vamos entender aqui essa colocação que pode a princípio nos parecer surpreendente. Qual a nossa maior tentação? É a da acomodação nas doenças. Jesus, a gente pode dizer, eu pensava que eram outras tentações. Mas aqui é bem esclarecedor quando ele começa dizendo, não realizando ações para mudar a nossa vida para melhor. Isso significa o seguinte: entendamos aqui doença
como todo o processo decorrente em termos de desequilíbrio pelo afastamento nosso das leis divinas, em qualquer área da nossa vida. E a partir daí, a acomodação com esse desvio em termos de tolerância à doença, sem querer fazer esforços para superá-la. Porque, na verdade, superar doenças significaria superar tentações. E para isso, a utilização da vigilância é imprescindível. Mas nós aqui ainda iremos comentar hoje como é que se coloca essa vigilância. É uma vigilância ativa, que significará redefinições de propósitos, de entendimento da vida, de estabelecimento de objetivos e metas espirituais, dando todo um sentido novo às metas e aos sonhos que nós temos em termos humanos, propriamente dito. Mas voltemos aqui ainda a esse texto. Jesus nos ensina que são necessárias a vigilância e a oração, para não entrarmos em tentação. O curioso de tudo é que o maior exemplo do Espírito mais perfeito que veio à Terra, né, o modelo e guia da humanidade, Jesus, que vocês imaginem, se a título de exemplo Jesus, inúmeras vezes, procurou o recolhimento e a oração para revitalizar-se perante a tarefa que veio cumprir, por que é que nós achamos que temos forças e condições suficientes para não precisar de recolhimento e oração, quando o próprio Cristo inúmeras vezes procedeu desse modo? É uma prova da distância que a gente está. E de certa prepotência, de certo orgulho, e de achar que a gente é muito forte, né? E que não precisa. Jesus, com todo esse poder, todo esse conhecimento, ele necessitava da oração para se sustentar. Imagina nós. A gente ganha em desnecessidade devido à prepotência e o orgulho, de achar que já tem muitas forças, né? Você imagina. Os espíritas, nós somos muito alertados sobre a necessidade de oração, pelo menos antes de dormir, ou ao acordar. Mas não são poucos os espíritas que não fazem prece antes de dormir ou ao acordar, não. Primeiramente por achar que, de forma indevida, de que a oração não vai resolver nada que ele não resolveu durante o dia. E também tem esse detalhe, né, que muitas vezes, a gente às vezes quando ora, é aquela coisa automática, sem sentido. Fica aquela história que diz, né, da mulher que diz o marido, meu filho, vai orar, você só vem fazendo coisa errada. Ele deu para ir para a vida tomar cachaça, ela deu um rosário, ele fazia. A mãe dele dizia, bicho. Quer dizer, sem sentido. Então veja, nós somos muito alertados, porque veja, no momento em que nós vamos dormir, o nosso eu, em termos de consciência, vai mergulhar, ou vai se abrir às intervenções profundas da nossa alma, do nosso inconsciente. Então é um momento de muito cuidado. Você pode dormir e realizar trabalhos espirituais, ter encontros, estudos e acordar muito bem, mas você pode ter uma série de problemas quando estiver dormindo. E no mínimo seria de grande alvitre o quê? Fazer uma prece. E não é uma prece de um pensamento rápido, não. Uma prece no qual a pessoa sinta ter estabelecido certo nível de conexão elevada antes de dormir. Mas há um descuido muito grande nisso.
E voltando aqui ao texto, qual é a nossa maior tentação? É a da acomodação nas doenças, inclusive na depressão. Porque vejam como é interessante o encaminhamento das coisas. Afastar-se das leis de Deus significa abrir campo para a doença, em que atitudes ou comportamentos nossos estabelecer um nível interno em nós mesmos de desarmonia e surge a doença. E aí sabe o que ocorre? A doença já surge para alertar e dizer, ó, saiu da rota. Mas o que é que a maioria das pessoas fazem? Adaptam-se à doença e não querem refletir sobre terem saído da rota. E aí, inclusive no próprio caso da depressão, torna-se um processo pernicioso e depois mais difícil de se sair. Então, é um fato de que, quer sejam as doenças congênitas, quer a própria fraqueza física que nós temos e que abre campo para gripes, resfriados, dificuldades de nutrição e outras, tudo isso aí indiretamente tem a ver com o estabelecimento de níveis negativos no nosso cosmo orgânico decorrente dos afastamentos nessa vida ou em outras vidas da harmonia com as leis divinas. É por isso que se diz assim que não há notícia de que Jesus tenha se gripado ou tenha tido dor de cabeça, em termos meramente comuns a qualquer criatura humana, justamente por estar trabalhando em si um nível de harmonia e de integração com o eu superior que nós estamos longe demais de usufruir. Vamos continuar. A invigilância é o processo de dar vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias, pois assim evocaremos as emoções primárias, tais como a rebeldia, o orgulho, o ressentimento, a mágoa, a culpa, o ódio, a ansiedade, a tristeza, etc. Então, a invigilância é o processo de dar vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias. É bem claro o texto no sentido de que dentro de nós tem tudo quanto é de emoções e de sentimentos que não prestam, proveniente das anteriores experiências encarnatórias. Eles estão adormecidos e sob particular cuidado do nosso eu consciente atual. Mas quando a invigilância se instala, na primeira oportunidade eles se extravasam na pessoa. E aí isso pode ser decorrente de um vício como a embriaguez, de um envolvimento numa situação emotiva de raiva, de ódio, onde a invigilância abriu portas para que essas energias do inconsciente estourassem. Então, a invigilância é o processo de dar vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias. Vejam que fato interessante. Já a vigilância é decorrente de uma atitude consciente. Para que a gente estabeleça de forma habitual a prática do bem, só se estivermos atentos a fazer o bem. Se a gente não estiver atentos, a possibilidade maior é de afloramento do mal. Porque o passado do mal em nós ele é muito grande.
E continuando essa explicação, quando reprimimos os pensamentos subconscientes negativos e as emoções primárias, desenvolveremos pensamentos e sentimentos aparentemente positivos, que apenas mascaram os negativos, pois com o processo de repressão não há ressignificação das crenças e a transmutação das emoções primárias. Opa! Vejam o alerta que nós temos aqui em cima disso. Primeiro, não adianta reprimir, conter as emoções primárias ou os sentimentos negativos, porque senão criará uma máscara de que eles foram controlados, quando na verdade eles só estão esperando uma oportunidade para estourar, porque eles não foram, vejam só, eles não foram ressignificados, eles foram controlados, reprimidos. E é aí onde está a diferença capital. Todo o trabalho de evangelização, de despertamento do eu profundo em nós, do Deus interno em nós, ele é todo um trabalho de ressignificação de sentimentos e emoções negativas ou de desequilíbrio que tivemos no passado, para sentimentos e emoções positivas agora. É preciso que a gente esteja colocando algo novo no lugar, porque se isso não for feito, eles simplesmente estarão reprimidos, eles não estarão sublimados ou canalizados, porque esse é o objetivo maior do Evangelho. A repressão, ela gera um comportamento farisaico, onde a pessoa, ela é educada, ela é calma, ela é amorosa, ela perdoa, desde que esteja sendo alvo de olhares externos. E aí ela está com tudo isso camuflado. E na verdade, ela não ressignificou nada. Na primeira oportunidade, todo o lado negativo dela vai estourar. E para nós não sermos vítimas disso, o direcionamento que é dado a nós é ressignificação das crenças e transmutação das emoções primárias. Transmutação é transformação, canalização. É preciso que agora nós estejamos envolvidos em ações, em atitudes, onde emoções e sentimentos estarão estabelecendo um padrão novo, utilizando essas energias que jazem no nosso inconsciente, tornando elas agora sentimentos e emoções novos. Vamos agora para o último slide de hoje. A vigilância vai nos remeter ao processo de transformação, ocasião em que ressignificamos os pensamentos subconscientes negativos, transformando-os em pensamentos conscientes e equilibrados, e transmutamos as emoções primárias, transformando-as em emoções nobres, tais como o amor, a compaixão, a humildade, a mansidão, o perdão, a serenidade, a alegria existencial. Vamos analisar isso aqui com mais cuidado, porque é aí onde a gente vai encontrando os caminhos direcionados por esse estudo para nos preservarmos, nos protegermos das questões de depressão e de obsessão. A vigilância, tão recomendada pelo Cristo, vai nos remeter ao processo de transformação, ocasião em que ressignificamos os pensamentos subconscientes negativos,
transformando-os em pensamentos conscientes e equilibrados. E transmutamos as emoções primárias. Vamos entender como é que isso se dá. Então, vejam, as pessoas aí fora, de uma maneira ampla no mundo materialista, elas não têm a menor noção do espírito eterno que elas são e da procedência divina de cada uma delas no sentido espiritual mais profundo. Não têm a menor noção disso. Isso significa que toda a carga de emoções e de pensamentos e de sentimentos negativos ou prejudiciais não tem uma possibilidade de distinção ou de separação delas. Elas se confundem em tudo aquilo que muitas vezes expressam através do desequilíbrio e da invigilância. De certo modo, nós diríamos assim, a maioria das pessoas que estão vivendo de uma forma materialista, elas vivem certo caos interno, certa bagunça, porque há muitas vontades e há muitas tendências negativas dentro delas, emergindo a todo instante. E isso faz com que as pessoas sejam e reajam de acordo com as situações e circunstâncias, se perturbando e perturbando as outras pessoas. Como é muito comum percebermos nos relacionamentos familiares, aonde as estruturas do lar estão estabelecidas em termos materiais. Quando alguém está aperreado, estoura com o outro. E ele acha que aquela emoção de desequilíbrio dela é ela mesma. E ela não pode mudar isso não. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos lembramos aqui, e que tem muito a ver com isso. É quando é chamado para nós a responsabilidade de que nós não podemos acusar o corpo pelas raivas, pelos desequilíbrios emocionais que nós temos, porque na verdade eles são procedentes do nosso espírito. Não se pode condenar o corpo. A origem e o estabelecimento dos estados mentais e emocionais são do espírito. Mas o que é mais importante é que o conhecimento dessa doutrina nos aponta os meios de nós ressignificarmos esses valores que a gente trouxe do passado. Não é porque nós agimos errado, isso não foi apagado, isso está na nossa mente, que significa a gente permitir que esses estados mentais comandem a nossa vida atual. Como as pessoas desinformadas ou materialistas permitem. É isso que a gente não pode. Isso faz com que a pessoa que não está tendo essa oportunidade de encontro espiritual durante a encarnação, ela não se conhece, ela muitas vezes se detesta, porque ela toma atitudes que a consciência dela depois estabelece sentimento de culpa. Ela age de forma impensada para depois viver sob tormentos de remorso e vive uma verdadeira bagunça emocional e espiritual, porque ela não entende o que de fato ela é. É essa a questão. Já nós que vamos trabalhando, estudando o conhecimento da nossa real natureza, aprendendo que dentro de nós muitas vezes se chocam vontades, hábitos e tendências devido ao nosso passado, mas que a gente está na encarnação atual para ressignificá-los, redefini-los e transformar profundamente eles, e não está se submetendo, porque é isso que a gente vai aprendendo. E desse modo, como o texto aqui coloca, estabelecendo o hábito de emoções novas.
de sentimentos nobres e novos, que vão agora trabalhar um novo eu em nós, sem conflitos e sem hipocrisia. Porque essa mudança, quando ela vai se dando de forma sincera, é porque agora nós nos identificamos com o bem, com o certo, com a harmonia com as leis de Deus. Essa identificação atual nossa é que está trabalhando essa mudança desses valores. E quando isso ocorre de forma natural e verdadeira, não há hipocrisia nenhuma nisso. Nós estamos deixando de ser a pessoa negativa e desequilibrada do passado para nos tornarmos agora equilibrados, donos da nossa vontade e estabelecendo um compromisso, como diz aqui no final, com a alegria existencial. O que falta para que nós vivenciemos um nível de plenitude, de alegria existencial, é justamente assumir as rédeas das emoções e sentimentos de desequilíbrio do passado que comandaram nossas experiências encarnatórias, só que agora não tem mais cabimento, a não ser que a gente queira ceder à vontade de terceiros. Porque se a gente realmente não colocar a nossa vontade e a nossa direção, outros vêm e tomam a vontade através de nós. Então vamos encerrar aqui esses comentários dessa noite e lembrando que no próximo domingo, 4 horas da tarde, nós iremos ter o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos outra vez elevar o pensamento em prece e eu convido a nossa irmã Ivanice para fazer a prece de encerramento.